Não deixe entrar de novo aquilo que Deus já te livrou. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Minuto Reflexão. Você sabia que existem coisas na sua vida que, se você realmente quer viver algo novo, vai precisar encerrar de uma vez por todas? Portas que não se abrem mais, ciclos que não podem continuar, vínculos que já foram cortados por Deus, mas que você insiste em visitar de novo. Tem coisas que Deus já te livrou e mesmo assim você anda tentando abrir espaço para elas voltarem. Hoje eu quero te fazer um convite muito sério. Se você está disposto a fechar essas portas de vez, sem deixar nenhuma fresta, escreva aqui nos comentários: eu fechei a porta. Mas escreva isso com verdade. Escreva como quem está selando um compromisso. Porque o que entra pela porta que você deixa entreaberta, uma hora toma conta da casa inteira. Então escreva aqui: eu fechei a porta. E talvez seja exatamente por isso que a sua vida estagnou. Você diz que superou, mas ainda mantém contato. Você diz que perdoou, mas volta sempre para a mesma conversa. Você diz que mudou, mas quando ninguém vê, volta para os mesmos hábitos que te afundaram antes. A gente vai falar disso hoje, sem rodeios, sem justificativas, porque tem coisa que não é só emocional, é espiritual. E quando Deus fecha uma porta, Ele não espera que você fique tentando reabrir pela janela. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Sabe qual é o problema? É que às vezes você acha que está tudo sob controle. Você pensa, é só uma conversa, não tem nada demais. É só seguir a pessoa de volta, não significa nada. É só uma olhada no que ficou no passado, só para lembrar. Mas é assim que começa. O inimigo não bate na porta escancarando o mal. Ele chega disfarçado de lembrança, de saudade, de carência, de impulso. E você deixa entrar de novo aquilo que levou meses para superar. Um padrão de pensamento, um vício emocional, uma ligação que parecia inofensiva, mas que você sabe que te afasta de Deus, mesmo que ninguém mais veja. Mesmo que por fora esteja tudo igual, por dentro você sabe que já começou a voltar. Mas Deus já te livrou. E o livramento não é só quando o mal é arrancado. É também quando Ele te dá força para dizer não. Mas você escolhe dizer sim novamente. O problema já não é mais o que te feriu. É o que você está escolhendo alimentar agora. Portas espirituais são abertas com pequenas permissões. E se você não vigia, aquilo que foi vencido pode tentar reocupar o espaço que Deus limpou. Mas a Bíblia diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não meio livres, não livres só até sexta-feira, livres. Então por que continuar agindo como se você ainda fosse prisioneiro? Por que continuar flertando com o que Deus já encerrou? Por que insistir em alimentar o que só te esvazia? Toda vez que você revive uma situação, mesmo que seja um padrão ruim, esse padrão ativa memórias e sensações que você já conhece, que são familiares, que fazem parte de um caminho já percorrido. E o seu cérebro gosta do que é familiar, mesmo quando esse familiar te machuca, mesmo quando esse conhecido destrói sua autoestima, sabota sua paz, adoece sua fé. Não é porque o cérebro quer o seu mal, é porque ele entende que repetir o que já foi feito é mais seguro do que encarar algo novo. O novo exige energia, o novo é imprevisível, o novo exige fé. Então, quando você sente saudade de algo que Deus já te livrou, quando você se pega lembrando com afeto de algo que só te fez sofrer,
é o seu cérebro tentando te manter no que é conhecido, no que já foi mapa. Seu cérebro constrói linhas neurais, caminhos mentais formados por repetição. E quanto mais você percorre um desses caminhos, mais automático ele se torna. É como dirigir por uma rua que você conhece de olhos fechados. Você vai no piloto automático. Por isso, às vezes, você recai em um comportamento sem nem perceber. Volta a conversar com quem deveria estar longe. Volta a consumir o que te afasta da sua essência. Volta a pensar como alguém que já ficou no passado. Só que o mais fácil nem sempre é o certo. A boa notícia é que o cérebro também pode ser reeducado. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade da mente de criar novos caminhos. Você pode ensinar seu cérebro a reagir diferente, a desejar diferente, a escolher de outra forma. Mas isso exige consciência e exige corte. Corte de vínculos, de estímulos, de permissões disfarçadas de nostalgia. Por exemplo, se ver certas pessoas ativa em você sentimentos que te enfraquecem, evite. Se certas músicas te conectam com memórias que Deus já curou, troque. Se certos horários, lugares e situações se tornaram armadilhas, mude a sua rota. A psicologia chama isso de prevenção de recaída. É o cuidado de evitar os gatilhos antes que eles te envolvam. Porque uma vez envolvido, a força de vontade sozinha nem sempre vence. Estudos mostram que repetir certos comportamentos libera dopamina, o neurotransmissor do prazer. E isso reforça o ciclo que acontece assim. Primeiro vem a tensão, depois vem um alívio errado, e aí vem a culpa. Depois vem a compensação, e depois tudo isso de novo e de novo. Mas Deus não te criou para viver em ciclos. Ele te chamou para viver em liberdade. Romanos 12 diz assim: transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, a mudança espiritual acontece junto com a mudança mental. Você ainda pode mudar o caminho. Você ainda pode fechar essa porta e nunca mais deixar que ela se abra. Só que tem uma coisa que você precisa entender. O fato de algo já ter sido retirado da sua vida por Deus não impede que você ainda sinta vontade de voltar. Isso não te torna fraco, isso te torna humano. A Bíblia não esconde isso da gente. Ela mostra histórias de pessoas que foram libertas, mas mesmo assim olharam para trás. Ló foi salvo de uma cidade inteira prestes a ser destruída, mas a mulher dele não conseguiu seguir adiante. Ela virou, olhou para trás e não conseguiu continuar. Sabe por quê? Porque às vezes o corpo sai da situação, mas a mente continua presa no que já deveria ter sido deixado lá atrás. É por isso que não adianta só sair de uma relação tóxica. Você precisa limpar os rastros que ela deixou em você. Senão, qualquer voz parecida vai fazer você voltar. Não adianta só excluir o contato. Você precisa resistir à vontade de procurar de novo. Não adianta apenas dizer que superou. Você precisa agir como alguém que está construindo algo novo e não como quem ainda mora no passado. Portas espirituais se fecham com atitudes reais. E tem hora que Deus diz: eu já tirei isso da sua vida, agora é com você. É com você quando chega uma notificação no seu celular e você sabe que não deveria abrir, mas abre. Sabe que não deveria responder, mas responde. E ali, naquela fração de segundos em que você decide se vai ou não tocar naquela conversa, a sua mente já começou a negociar com o passado. Você pensa, é só uma olhada, é só para ver como a pessoa está, é só por curiosidade. Mas você sabe que não é só.
Você sabe que aquela conversa sempre acaba do mesmo jeito, que aquele contato sempre te puxa de volta para um lugar onde Deus já te disse para não voltar. E mesmo assim você vai. Vai porque é familiar, porque é mais fácil reviver um padrão conhecido do que encarar a dor de um corte definitivo. Vai porque sua mente ainda tenta achar resposta onde só existe repetição. Só que tem uma coisa que você precisa ouvir. A cura não está onde você adoeceu. E se a sua paz sempre desaparece depois do contato, depois da lembrança, depois da recaída, então isso já é o suficiente. Você não precisa de mais sinais, já está claro. E às vezes o inimigo nem precisa mais aparecer com força, ele só precisa ver que a porta está entreaberta. Porque se ele não conseguir te derrubar de vez, ele vai te manter preso naquele ciclo repetitivo. Promessa, recaída, culpa, arrependimento. E tudo de novo. Mas hoje, se você está ouvindo isso, é porque Deus está te dando um basta. Não um basta pesado, cheio de culpa, mas um basta cheio de lucidez. Porque você já entendeu o que precisa ser feito. E o que falta agora é coragem para obedecer. Tem decisões que ninguém pode tomar por você. Você pode ouvir conselhos, pode até receber confirmações, mas quem fecha a porta é você. Fechar a porta é bloquear o número que vive te fazendo voltar. É silenciar a voz que insiste em te lembrar de quem você já não é. É parar de flertar com aquilo que Deus já disse que não tem mais espaço na sua vida. E quando você fecha essa porta com convicção, algo muda. Porque o céu se move quando você escolhe permanecer onde Deus já te plantou. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você ainda não escreveu o que eu pedi lá no início do vídeo, mas chegou até aqui e deseja afirmar essa declaração, escreva nos comentários: eu fechei a porta. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal Minuto Reflexão.